Salmo 51, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Vamos ler esse versículo 12, toda a igreja junto? Vamos ler, independente da versão que você está aí, o versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. E o versículo 17, para a gente encerrar: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra que é alimento para nós, é combustível para nós, é fortaleza para nós, a palavra de Deus. Eu queria falar um pouco sobre o contexto que o rei Davi escreve esse salmo. O contexto é diante de uma vida de pecado. Vocês se lembram, todo mundo conhece a história do rei Davi, desde pequeno, ainda jovem, escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel, pega lá as pedrinhas, mata o gigante Golias, vai ser o escudeiro do rei Saul. Deus retira o espírito de Saul, coloca em Davi, antes de o torná-lo rei, por consequência dos pecados de Saul. E aí ele vai crescendo, torna-se um grande guerreiro do exército de Israel, é aclamado pelas vitórias do exército de Israel, muito mais do que o próprio rei Saul, isso causa ciúmes a Saul. Mas até que um dia Davi torna-se o rei de Israel, o grande rei de Israel, um rei que conquistou quase todas as nações circunvizinhas ali, um rei que fez avançar muito o poder de Israel sobre as outras nações, um rei muito respeitado, o rei até hoje como o maior rei da história de Israel, superando até o seu filho Salomão. Mas esse homem, em um dado momento da sua vida, no livro do profeta Samuel, aquele mesmo profeta que Deus um dia usou para ungir aquele menino, rei de Israel, no capítulo 11, vai dizer que numa época, depois de Davi conquistar muita coisa, depois de Israel tornar-se grande, Davi tornar-se conhecido, respeitado, ele começa a descansar. Numa época de primavera, está lá, 2 Samuel 11, a partir do versículo 1, primavera, época em que os reis vão para a batalha, vão conquistar territórios, vão lutar, vão defender suas nações. Davi fica no jardim,
passeando, acomodado, olhando para o tempo, sabe, para um lado e para o outro. Aí ele vê uma jovem tomando banho. Todo mundo conhece essa história, Batseba. E aí ele começa a cobiçar aquela jovem. O pecado começa a entrar na vida de Davi. Ele começou a cobiçar. Abramos os nossos olhos. Entendamos que quando nós desejamos algo que é do outro, é pecado, é cobiça. E o pecado começa a entrar no nosso coração. Sejamos gratos apenas pelo que Deus nos dá. Não cobicemos nada do outro. Ele começa a cobiçar aquela jovem. E aí ele chama um dos seus soldados, ele arma uma estratégia lá, chama aquela jovem, tem relações sexuais com ela, sabe que ela é casada, é esposa de um dos seus soldados, talvez o mais fiel. A jovem fica sabendo que está grávida, manda avisar ele que ficou grávida. Ele faz um embaraço lá, tentando mascarar o seu pecado, tentando encobrir o seu pecado. E nenhum pecado fica encoberto na presença de Deus. Nenhum pecado. Aquilo que nós fazemos quando estamos sozinhos no nosso quarto, no banheiro ou em qualquer outro lugar, Deus está nos vendo. Nada que façamos na nossa empresa ou em qualquer outro lugar está oculto aos olhos de Deus. E aí ele arma uma estratégia para trazer aquele homem de volta, para fazer com que aquele homem dormisse com a esposa. Não dá certo, ele se embaraça mais ainda. Aquele homem volta à guerra, ele manda o seu general lá de confiança, Joabe, deixar aquele homem na parte mais violenta do combate e tirar as tropas, deixar aquele homem sozinho, e aquele homem acaba morrendo. Urias cobiçou, adulterou, mentiu. Os pecados de Davi: assassinato. Não foi pouca coisa, não. Não foi pouca coisa que Davi fez, não. Foi muita, muita coisa. Foi muito pecado. Foi muita sujeira, foi muita lama. Foi muita lama. Davi se embaraçou todo. Mas a palavra diz que Deus é tão bom, que Deus é tão misericordioso. A mulher fica grávida. E perto da criança nascer, Deus levanta um homem, Deus levanta um profeta, o profeta Natã. Deus envia o profeta Natã e diz: vai até o rei Davi, põe o dedo na cara dele e diz que ele é pecador, que ele é sem vergonha. E o profeta Natã vai até o rei Davi, e ele não quer nem saber se Davi é rei ou não. Ele cumpre o que Deus mandou. Ele começa, quando entra na presença do rei, contar uma historinha, que havia dois homens, um rico e um pobre, e o rico tinha muitas ovelhas e gado, e o pobre só tinha uma cordeirinha, que dormia com ele, comia do seu bocado, bebia do seu copo. Chegou um amigo do homem rico, e esse, querendo servir um banquete, não quis se desfazer dos seus bens, vai, pega a cordeirinha daquele homem pobre e serve em um banquete para o seu visitante. E Davi fica indignado com aquilo. Davi diz: olha, esse homem deve morrer. Oh, coitado de Davi, não sabia que era ele. Quantas vezes nós não fazemos isso? O profeta Natã diz: esse homem deve morrer? Você é esse homem. Ai, Davi, você é esse homem. Você fez tudo isso, Davi. E aí Davi cai em si. Aí cai a ficha de Davi. Eu quero dizer a você que muitas vezes Deus levanta um profeta ou uma profeta para lhe exortar em situações de pecado,
dentro ou fora da igreja, e muitas vezes você não escuta, você faz descaso. Sabe o que é profecia? Profecia tem alguns sentidos na Bíblia, alguns significados. É exortação. Olha o que é que os profetas faziam do Antigo Testamento. Chamava o povo, denunciava o pecado. Profecia tem a ver com denunciar o pecado. Profecia, você não acha que é só aquele irmãozinho ou aquela irmã que tem o dom de profetizar na igreja tal e tal, que diz, olha, Deus está me dizendo isso, Deus está me dizendo aquilo, amanhã vai acontecer isso, tal e tal e tal. Profecia não é só isso não. Deus usa pessoas com dom de revelação, coisas futuras. Eu acredito nesse dom. Mas profecia tem muito mais a ver com denúncia de pecado. Olha para o Antigo Testamento, vê o que é que os profetas faziam. Denunciavam o pecado do povo, diziam, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, o juízo de Deus estará sobre vocês. E Deus tem levantado profetas hoje, no meio de nós, para denunciar os nossos pecados. Estejamos com os nossos ouvidos atentos, com os nossos olhos abertos, com a nossa sensibilidade aguçada, para percebermos, para entendermos que Deus usa pessoas para nos exortar, para nos corrigir, para nos ensinar. E aí o profeta exorta o rei Davi, e ele cai em si. Eu quero trazer a primeira lição que nós devemos aplicar em nossas vidas. A primeira lição. Depois que cai a ficha do rei Davi, sabe o que foi a primeira coisa que ele fez? A primeira coisa que Davi fez? Se levantou, porque Davi foi para o chão. Davi estava na lama, Davi estava no pecado, na sujeira, no embaraço, na mentira, no engano, no erro, desobedecendo a Deus. E ele cai no chão, ele passa a noite inteira no chão. A segunda coisa que Davi faz, sabe o que é? Quando ele fica sabendo que o seu filho iria morrer, filho do pecado, do ato do pecado com Batseba, do adultério, como uma das punições de Deus, porque Deus diz, o profeta, na sua fala, ele termina dizendo, mas Deus te perdoou, Deus perdoou o teu pecado. Mas sobre a tua casa eu levantarei grandes problemas contra você. Começa o filho morrendo. Depois um se levanta contra ele para matá-lo, para tomar o trono. Depois outro faz uma enganação lá e tem relações sexuais com a própria irmã. E tanta coisa vai acontecendo por causa dos embaraços, dos pecados, das consequências dos pecados do rei Davi. A primeira coisa, ele estava no chão, na lama, ele se levantou. Essa é a primeira lição para nós essa noite. Você está sofrendo? Seja por consequência de pecado ou não, a primeira coisa que Deus quer falar com você essa noite é, levante-se. Levante-se. A segunda coisa, Davi adorou. Está lá no capítulo 12, 2 Samuel. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Davi se levantou. Davi adorou a Deus. E em um dado momento ele escreve esse salmo, que é um salmo de restauração. Acompanha comigo aí. Do versículo 1 e 2 ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi começa a clamar aqui a Deus. O negócio está difícil para você, está doendo muito, você está sofrendo, não está aguentando mais. Levante-se, adore a Deus, clame ao Senhor, não tem outro jeito, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Mais um princípio aqui, o quarto, do versículo 3 ao 5,
é o confessar de pecado. Gente, isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. O próprio João, que foi a pessoa mais próxima de Jesus, o discípulo João, que escreveu o Evangelho de João, primeira, segunda e terceira epístola de João, e o livro de Apocalipse, aquele discípulo que era tão próximo de Jesus, tão amigo de Jesus, que reclinava a cabeça sobre o seu ombro, que Jesus deu o privilégio a ele de não ser morto por morte matada como os outros apóstolos. Foi o único apóstolo de Jesus, dos 12, que Jesus conservou e morreu de morte morrida. Velhinho na ilha de Patmos, escrevendo o último livro do cânon das Escrituras, a revelação das últimas coisas que iriam acontecer. João escreve na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os vossos pecados. Pecado tem que ser confessado, pecado não pode ser mascarado, pecado tem que ser confessado. E Davi diz aqui, a partir do verso 3: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Nós temos que reconhecer os nossos pecados. Nós precisamos, não é opção, confessar os nossos pecados. Se nós confessarmos com os nossos corações sinceros, a Bíblia diz que Jesus é fiel e justo para nos perdoar. Que Ele perdoa pecado de sangue, de morte, de assassinato, de adultério, de mentira, de embaraço, de engano, de idolatria. Jesus perdoa qualquer pecado, quando um pecador se arrepende de coração, quando é um arrependimento genuíno, quando há um quebrantamento sincero, verdadeiro. Deus perdoa qualquer pecado, por mais terrível que possa parecer, Ele nos perdoa. Amém, gente? Amém. Levantar, adorar a Deus, clamar ao Senhor, confessar pecado, confiar em Deus. Preste atenção, confiar em Deus. O negócio pode estar difícil, aos nossos olhos pode estar impossível. Talvez os arautos da incredulidade e do pessimismo se levantem ao nosso redor, às vezes dentro da própria casa, às vezes dentro da própria igreja, com palavras de desânimo. Mas nós devemos confiar no Senhor, ainda que pessoas da nossa confiança, da nossa amizade, pessoas íntimas, às vezes até líderes, venham com palavras de desânimo, de incredulidade, você continue firme acreditando no Senhor. Davi confiava no Senhor, ele expressa isso aqui no Salmo, ele diz, depois de confessar o pecado, ele diz, versículo 6, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Ele diz aqui a Deus, eu sei que tu podes purificar. Se o Senhor me purificar, eu vou ficar mais branco do que a neve. Ele está dizendo aqui que crê nisso. Que se Deus perdoa o pecado dele, ele está perdoado. Ele vai prosseguir, ele vai caminhar, ele vai avançar. Mais um ponto aqui, a gente volta e vê Davi clamando mais uma vez, e eu quero colocar aqui a perseverança no clamor. Tem gente que diz assim, olha, basta você orar uma vez, já foi lançado para Deus, já foi entregue, não precisa orar mais, não precisa interceder mais. Não é isso que a gente vê nas Escrituras. Tem gente que vai dizer, olha, Deus já sabe, antes da palavra chegar à sua boca. Realmente Ele sabe, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, o nosso pensamento, o que nós faremos amanhã, o que nós diremos amanhã, daqui a um ano, Ele sabe.
Mas o que a Bíblia nos diz é que nós devemos, em relação à oração, sermos perseverantes. Tem vários textos que nos diz que nós devemos ser perseverantes na oração. Romanos 12, versículo 11 e 12, diz: no zelo não sejais remissos, sejam perseverantes quanto à oração. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar, como Paulo ensina? É orar toda hora, é orar todo dia, é viver em espírito de oração na presença de Deus. E ele insiste aqui, Davi insiste no clamor, versículo 9, ele é perseverante na sua oração, ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele insiste aqui em pedir perdão, em que Deus apague as suas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim o espírito estável. Renova, Senhor, as minhas forças, renova, Senhor, a minha alegria, renova, Senhor, a minha fé. Talvez a sua oração hoje possa ser nessa direção, meu amado. É clamar a Deus para que Ele renove as tuas forças, para que Ele renove a tua fé. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. E versículo 12, esse versículo é maravilhoso demais. Devolve-me a alegria da tua salvação. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Na oração temos que ser perseverantes, temos que ser insistentes. Vocês lembram que Jesus ensinou a parábola daquela viúva que vai na casa do juiz batendo, para que ele julgasse a sua causa? E ela bate, ela é insistente, até que o juiz diz: eu vou atender, para que ela deixe de me importunar. E o juiz atende. Quando Jesus usa aquela parábola, no versículo que inicia aquela perícope, ele diz que é para ensinar aos discípulos a perseverarem na oração. É para ensinar os discípulos. Nós precisamos, em relação à oração, sermos perseverantes. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Assim começa a passagem que citei. Orar sempre e nunca desanimar. Ah, pastor, mas eu já orei tanto por essa bênção e Deus ainda não me deu. Meu irmão, persevera. Meu irmão, anda mais uma milha. Meu irmão, ora mais, clama mais. Davi fez isso aqui várias vezes. Davi clamou a Deus, depois confessou o pecado, depois expressou a confiança, a fé que ele tinha em Deus, depois ele volta a clamar. Dos versículos 9 a 12, como nós lemos. No versículo 13 ele dá uma pausa e ele faz um compromisso com Deus. Aqui ele se compromete com Deus, no versículo 13. Ele diz, olha: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Eu vou evangelizar, Senhor. Eu vou proclamar a tua palavra, e os pecadores vão se converter, vão se voltar para ti, Senhor. Depois do compromisso que ele firma aqui com o Senhor, ele volta a quê? A clamar de novo, gente. Ele volta a clamar de novo no versículo 14: livra-me da culpa dos crimes de sangue, porque Davi foi um grande guerreiro, Davi matou muita gente, ele pede perdão aqui a Deus. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. No versículo 15 ele dá uma pausa de novo, ele se compromete mais uma vez com o Senhor, ele lembra ao Senhor novamente
tem um compromisso de pregar. Ele diz: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. E aí depois do versículo 15, ele entra no 16 e 17, e fechamos o texto. Ele diz: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. E versículo 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que Deus quer de nós, a banda pode subir, o que Deus quer de nós é um coração quebrantado. O que Deus quer de nós é um coração contrito. Sabe para quê? Para obedecê-lo. A obediência é melhor do que o sacrifício. É mais eficaz do que o sacrifício. Deus quer que nós construamos nossas vidas, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vida, sobre o alicerce seguro, sobre a rocha segura, porque doenças não vai abalar a nossa fé, porque problemas financeiros não vai abalar a nossa fé, porque problemas relacionais não vai abalar a nossa fé, porque problemas dentro de casa, no trabalho, na igreja, em qualquer outro lugar, a queda de um líder não vai abalar a nossa fé, porque nós seguimos as palavras de Jesus e construímos a nossa vida, fundamentamos a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos sonhos, os nossos projetos, na rocha da salvação, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Amém, gente? Deus pode fazer um novo começo na sua vida hoje. Você precisa aplicar alguns princípios bíblicos que nós vimos aqui. Deus pegou um pecador sujo, na lama, fedorento, diante dos pecados, diante dos crimes que cometeu. E Deus tornou aquele homem, não só o maior rei de Israel, mas alguém que iria, da sua linhagem, saiu o Messias, o Salvador da humanidade. E a Bíblia chama o rei Davi de um homem segundo o coração de Deus. Se você clamar a Deus, se você se quebrantar na presença dEle, se você reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador da tua vida, se você abrir o teu coração, se você colocar Jesus no centro da tua vida, hoje e sempre, e nunca negar essa verdade absoluta, a Bíblia diz que você vai receber o Espírito do Senhor, é promessa dEle para nós. Você vai ser revestido, você vai ser fortalecido, você vai enfrentar os embaraços, você pode até cair, mas você vai levantar, você vai adorar, você vai proclamar os feitos do Senhor. Se você confessar os seus pecados, se você reconhecer quem você é e quem Deus é, se você colocar os seus pecados diante dEle com o coração contrito, disposto a obedecê-lo, disposto a mudar o rumo da tua vida, abandonando o pecado, abandonando a mentira, abandonando a idolatria, abandonando essa relação ilícita, abandonando todo o embaraço que te contamina, que te distancia do Senhor.
Se você reconhecer que é pecador e se quebrantar na presença do Rei dos Reis, daquele que está sentado no alto e sublime trono, daquele que tem todo o poder sobre as suas mãos, daquele que faz nascer e que faz morrer, o teu pecado será perdoado. Você pode recomeçar a tua vida, você pode ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um profissional melhor. Você pode ser um cristão melhor. Você pode refletir a imagem de Jesus numa sociedade corrompida. Você pode tornar-se alguém segundo o coração de Deus.